Quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos 5, 34. Todos acharam aí? Está escrito assim, ó. Marcos 5, 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Vamos falar juntos, olhando todos juntos aqui, ó, na mesma tradução. Vamos lá comigo, Marcos capítulo 5, versículo 34. Toda a igreja lendo comigo. 1, 2, 3. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Senhor, lemos a tua palavra, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, e que a tua palavra possa encontrar em cada um de nós homens e mulheres cheios de fé, para que o Senhor possa cumprir a tua vontade, o teu propósito nesta noite, abençoando o teu povo presente aqui e os que estão nas redes sociais, em nome de Jesus, amém. E mais uma vez, antes de se assentar, você pode me ajudar a aplaudir Jesus, fazer uma festa bonita para o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Graças a Deus. Pode se assentar. Olhe atentamente para o pastor, preste bem atenção, não deixa nada te distrair agora, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escute, nós somos abençoados pela fé, e é isso que eu vou falar na introdução da mensagem. E a fé vem quando a gente ouve a palavra de Deus. João escreveu assim, ó: quem é de Deus? Quem é de Deus aqui? Diga bem forte: eu sou de Deus. O João escreveu: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Mas veja, o versículo que nós lemos está escrito: filha, a tua fé te salvou. Perceba que quando nós estamos num ambiente de milagres, é preciso duas coisas, pelo menos, para que um milagre possa acontecer. Nós estamos vivendo no Brasil inteiro os 40 dias de milagres, e dentro dos 40 dias de milagres nós estamos no segundo dia aqui do corredor dos milagres. E para que milagres aconteçam, pelo menos duas coisas precisam estar presentes. Precisa alguém que tenha poder para operar milagres, e precisa de alguém que creia, que tenha fé e apresente a fé como uma semente, para que aquele que tem poder possa operar o milagre. Então, duas coisas. Primeira delas, alguém que tenha poder para operar milagres. Será que aqui tem alguém que tem poder para operar milagres? Sim ou não? E quem é este alguém que tem poder para operar milagres, que está aqui nesta noite? Levanta a mão e diga bem forte: o meu Senhor Jesus. Por que eu posso afirmar que Jesus está aqui? Porque por exemplo, quando eu tive o privilégio de ir em Israel, eu visitei a sepultura de Jesus, lá o local onde ele foi sepultado. Eu entrei na sepultura de Jesus, e eu procurei em cada canto daquela sepultura o corpo do Senhor Jesus, e o corpo dele não estava lá. E na porta da sepultura, pastora Rosália, tem uma placa com uma mensagem escrita em vários idiomas. E lá naquela placa está escrito assim: ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Olha como é interessante, como é poderoso isso. Se você vai visitar a sepultura de Confúcio na China, lá está escrito: aqui jaz Confúcio.
Se você vai visitar a sepultura de Allan Kardec na França, lá tem uma placa escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se você vai visitar a sepultura de todos os líderes religiosos, Maomé, tem uma placa lá escrito: aqui jaz tal pessoa. Mas na sepultura de Jesus não está escrito: aqui jaz Jesus. Lá está escrito: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Você pode dizer um glória a Deus? E porque ele ressuscitou, ele está vivo agora. E porque ele está vivo, eu posso ter a certeza e afirmar para vocês: ele está aqui. Jesus está aqui, ele está presente neste lugar. Então a presença de Jesus é uma das coisas que precisa para que o milagre aconteça. Alguém que tenha poder para operar milagres tem que estar presente, e este alguém está aqui, é o Senhor Jesus. Mas além disso, precisa de alguém que creia em milagres, porque como o pastor Rildo mencionou, e a gente sempre faz questão de falar e repetir para vocês, milagre só acontece na vida daquele que crê. A gente só vive o milagre que a gente crê. A gente só recebe a bênção e o milagre que a gente acredita. E só vive bênçãos, só vive milagres aqueles que creem. Veja o que aconteceu aqui nas últimas semanas, por exemplo. Nós fizemos, a irmã Cleide esteve aqui domingo. Amanhã você vai embora já, Cleide? Só sábado, mas domingo já não está mais aqui, provavelmente. Amém. Mas a irmã Cleide domingo contou um testemunho que ela já havia contado para mim, né? Para quem não sabe, ela é membro da nossa igreja online, né? Mora lá na Praia Grande, né? Participa de todos os trabalhos, de todos os cultos, uma mulher de fé. Sempre a gente conversa, eu oro por ela, dou aconselhamento e tudo mais, um atendimento pastoral, enfim. E ela tinha contado aquele testemunho e compartilhou com vocês no domingo, lá da campanha das águas que saram. Quem lembra da campanha das águas que saram? Olha como as coisas acontecem pela fé. Você sabe que quando nós vamos fazer campanhas nas igrejas, tem muitas pessoas, inclusive da nossa igreja, que criticam, que são contrários à campanha. E dentre as muitas coisas que as pessoas falam, elas falam assim: Deus não precisa de campanha para abençoar ninguém. É verdade, isso é verdade. Deus não precisa de campanha para abençoar ninguém. Mas a grande questão é que não é Deus que precisa. Quem muitas vezes precisa é a gente. Porque quando a gente faz uma campanha, algumas coisas acontecem. Primeiro, a gente faz um propósito de estar presente, e estando presente a gente ouve a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra do Senhor, a nossa fé vai sendo renovada, fortalecida, aperfeiçoada. E conforme a nossa fé vai crescendo, se fortalecendo, se aperfeiçoando, a gente fica pronto, preparado, com a fé preparada para receber a bênção e o milagre do Senhor. Eu sempre digo que quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele só disse por Bartimeu: faça-se conforme a tua fé, e o Bartimeu abriu os olhos. Mas lá em João capítulo 9 tinha um outro cego, que a Bíblia não fala o nome dele, e Jesus não disse para ele, pastora Cida, faça-se conforme a tua fé. Não, esse outro cego, Jesus cuspiu no chão, fez um barro com guspe à terra, passou o lodo, o barro nos olhos do cego, sujou tudo o rosto dele e falou para o cego: agora você vai e se lava no tanque de Siloé. E o cego precisou pegar a bengalinha dele e, batendo pelo caminho, com toda a dificuldade, caminhando por vários minutos até chegar no tanque de Siloé. E quando ele chegou no tanque de Siloé, ele pegou as águas do tanque, lavou os olhos, e na hora que ele lavou os olhos, saiu o barro, saiu o lodo, saiu a cegueira, e o milagre aconteceu e ele começou a enxergar. Mas o interessante é que o mesmo Jesus curou os dois cegos. Para um, uma palavra, Pedro. Para o outro, todo esse ritual de cuspir, fazer barro, passar no rosto, andar até o tanque, se lavar. E a minha pergunta que eu sempre faço: será que Jesus estava mais poderoso quando curou o Bartimeu, e ele estava menos poderoso no dia que curou outro cego?
Não, o mesmo poder estava em Jesus diante dos dois cegos. Era o mesmo Jesus. Hebreus 13:8 diz o quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Era o mesmo poder. Então por que ele agiu diferente se era o mesmo poder? Por que um foi só uma palavra e o outro teve todo um ritual? Porque um tinha fé para ser curado só com uma palavra. Tomara que a gente tenha fé assim. Mas o outro, quando Jesus também queria curar o outro, e quando Jesus olhou para ele, ele não tinha fé para ser curado só com uma palavra, João Batista. E quando a pessoa não tem fé para ser curado só com uma palavra, o que Jesus faz? Não cura ele, é isso? Não, Jesus ajuda ele a ter fé. E aí Jesus fez, entre aspas, uma campanha com ele. Assou o barro, fez ele andar. Agora imagina o que aconteceu. Ele estava na frente de Jesus com um pouquinho só de fé. Eu acho que era menos que um grão de mostarda, porque Jesus falou que um grão de mostarda já é o suficiente. Mas a fé dele era tão pequenininha que não dava para ser curado ali. Aí Jesus vai lá, gospe no chão, faz o barro, passa nos olhos dele e fala para ele: vai no tanque de Siloé. Primeiro, ele começou a demonstrar fé, a trabalhar a fé, a fortalecer a fé, a aperfeiçoar a fé, quando ao invés de brigar com Jesus, dizer: por que você está sujando o meu rosto? Ele, ao invés de fazer isso, ele obedece dizendo: tá bom, Senhor, eu creio na tua palavra, eu vou lá me lavar. Fala comigo, fé. É a fé sendo aperfeiçoada. E agora ele pega a bengalinha e ele começa a andar no caminho, toque, 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 toque. E ele vai com cuidado, andando em direção ao tanque de Siloé. Cada passo que aquele homem dava, a fé crescia. Cada passo que ele dava em direção ao tanque de Siloé, a fé dele ia sendo aperfeiçoada. A fé era pequenininha aqui, mas por que ia sendo aperfeiçoada? Porque cada passo que ele dava aumentava a expectativa: quando eu chegar no tanque eu vou ser curado. Eu creio que quando eu chegar lá no tanque o milagre vai acontecer na minha vida. E ele foi andando, e assim é também. A gente vem na corrente o primeiro dia, às vezes tem gente que já chega no primeiro dia, já recebe milagre. O pastor Rildo acabou de testemunhar. Eu estava sem serviço, passei no corredor dos milagres, na semana seguinte eu já estou com 2 orçamentos aprovados. Ele acabou de testemunhar aqui. O que é isso? É a fé. No primeiro dia já recebeu, pastor, mas eu não recebi no primeiro dia. Mas vai receber no segundo. Não, vou falar de novo: pastor, eu não recebi no primeiro dia, mas vai receber no segundo. Pastor, e se eu não receber no segundo? Vai receber no terceiro. É assim que faz. A fé vai sendo aperfeiçoada. É só você não desistir. Porque se o cego desistisse no caminho e falasse: está muito longe esse tanque, aí deixa para lá, ele morria cego e não estava na Bíblia. Mas ele não desistiu, ele continuou buscando. E assim temos que ser eu e você que está em casa. A gente faz um propósito, uma corrente, e a gente vai firme, persevera, continua buscando, tendo a certeza que o milagre vai acontecer. Aí vem a Cleide aqui e conta, fala assim: terminou a campanha e eu não conseguia levantar da cama. Eu comia comida gelada porque eu não conseguia andar na cozinha para esquentar a comida. E foi vários meses, 6, 7 meses. Bastante tempo, de março até dezembro. Você falou? De maio até dezembro. Acabou a campanha e ela não tinha sarado. Mas no último dia ela falou assim: não pode, o último dia tem que ser agora. Aí ela passou, viu uma garrafa e falou assim: eu vou encher essas garrafas tudo, e eu não vou só beber não, eu vou tomar banho com água. O pastor mandou alguém tomar banho com água? Da onde que ela tirou isso? Fala comigo bem forte, fala assim: fé. Fé. Encheu 2 garrafas e estava tão ruim que não conseguiu tomar banho aquele dia, né? Acabou dormindo sem tomar banho. Acabou dormindo lá no outro dia ela acordou. Primeira coisa que ela fez foi para o banheiro, esquentou a água, né? Esquentou a água que tinha sido orada, tomou banho com a água, e daquele dia em diante o milagre da cura aconteceu na vida dela. E ela está aqui fortuna para honra e glória do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte por isso? Olha as coisas que estão acontecendo. Não, mas se é para Jesus, aplaude mais forte ainda, faz uma festa bonita. Ela testemunhou isso aqui no domingo, está gravado aí no culto de domingo. Você pode entrar lá e assistir ela contando o testemunho. Aí nós começamos
a conferência profética de cura e provisão. Olha as coisas que aconteceram, eu vou falar rápido, só para você ver como Deus está operando. Deus está trabalhando na tua igreja. Trabalha nas outras? Trabalha nas outras também. Mas por que eu quero que você veja que Deus está trabalhando na tua igreja? Porque às vezes a gente fica achando que só as outras igrejas que são boas e a nossa não. O outro pastor que é bom e não o outro pastor. Se alguém falar, sabe por que você acha o pastor do outro melhor do que o seu? Porque ele não é o teu pastor. Porque quando ele for o teu pastor, a coisa fica... Mas enfim, às vezes a gente é enganado pelo inimigo e é induzido a pensar que as coisas não estão acontecendo no nosso meio, só está acontecendo em outro lugar. Mas Deus está aqui. E Ele está agindo aqui, Ele está trabalhando aqui, Ele está operando aqui, Ele está realizando coisas extraordinárias aqui. Começamos a conferência profética de cura e provisão. Foram 6 semanas. Pastora Sueli contou um testemunho de restituição, porque o inimigo entrou na conta da pastora Sueli, entre o cartão de crédito e a conta corrente, 16 mil foi roubado. E no primeiro dia da conferência, como se fosse o diabo afrontando a gente, dizendo assim, ó, vocês vão fazer uma conferência para provisão e eu estou aqui roubando vocês. Mas todos os dias eu falo para minha esposa assim, fique em paz, Deus está no controle de tudo. Não nos faltou nada nenhum dia. Cada conta foi paga. Continuamos comendo o que a gente comia, vestindo o que a gente vestia, não faltou dinheiro para gasolina. Deus entrou com providência e perto do final da corrente, tudo foi restituído, devolvido na conta da minha esposa, para honra e glória do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? E domingo agora eu ouvi 2 testemunhos. 2 testemunhos fruto da conferência profética de cura e provisão. O Júnior da Teodora e o Claudinho, que deve estar aqui no diaconato contando, fazendo um relatório. Está aqui embaixo. Mas está aqui a esposa, né, para confirmar o testemunho. 2 pessoas da nossa igreja testemunharam neste domingo que Deus abençoou e eles foram... Um foi promovido lá e outro foi para um outro emprego, e todos eles estão ganhando praticamente o dobro do que ganhavam. Praticamente o dobro. Aí eu perguntei para o Claudinho, que o Claudinho contou o testemunho aqui do púlpito, né? Eu falei para o Claudinho, então você vai ganhar mais? Você vai trabalhar mais, não é? Ele falou, não, pastor, vou trabalhar menos. Agora eu vou poder vir na igreja todo domingo. Que antes não podia, era vir um domingo e tinha que trabalhar 2 na escala, agora vai estar todo domingo. Então veja a provisão de Deus. E o Tiago que está ali, dá um sinal, Tiago. Tiago contou um testemunho para mim, posso compartilhar com a igreja? Pode, Tiago. Num passado recente, me ajuda aí se eu errar alguma coisa, você vai me corrigindo. Num passado um pouquinho distante, Tiago tinha um carro, emprestou para um amigo, e o amigo bateu o carro, deu perca total, não tinha seguro. O amigo também não pagou. Enfim, quanto tempo você ficou sem carro? 3 meses sem carro. 3? Aí começou uma corrente. Ele estava firme, aí veio e contou: pastor, Deus abençoou o patrão. Um amigo entrou em contato com ele, de uma agência, né? Ofereceu um carro para ele com condições bem simples, bem fáceis de pagar, dentro das condições que ele podia pagar. E o carro está aí? Qual que é o carro mesmo? Renault Logan, é igual o meu, só que a traseira mais comprida e bem mais novo do que o que perdeu, né? Bem mais novo do que perdeu. Já está aí com o carro, já orei, já consagrei o carro dele, já abençoei, já glorificamos. O nosso Deus é Deus de provisão. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte? Por que eu estou contando tudo isso? É para vocês verem que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. A Lídia está aqui, ó, né, Lídia? Pediu oração bastante tempo pelo irmão dela que precisava fazer transplante de 2 órgãos. Quais eram mesmo? Fígado e rim. E não aparecia. E de repente, essa semana agora ligou: vem para cá correndo que os órgãos estão aqui te esperando. Só tinha 3. O médico falou que tinha só 3 meses de vida. Já tinha passado quanto?
Tava caminhando para a morte já. Caminhando para a morte. Aí de repente Deus entra com providência. Apareceu a doação dos órgãos. Veio para a igreja domingo, chegou em casa, não deu nem para entrar em casa direito, ele correndo para o hospital, porque já tinha aqui lá o transplante. Me mandou mensagem no meio da madrugada, né? Até comentei com o pastor Rildo. Mandou mensagem no meio da madrugada: ó, pastor, ora pelo irmão, que ele está entrando agora para começar o transplante. Deus é tão bom que naquela hora eu estava acordado. Não sei se eu levantei para ir no banheiro, não sei o que era, eu estava acordado, eu respondi na hora. Já falei: fica tranquila, Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo. Já orei na hora e deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Já fez o transplante, já está se recuperando para a honra do Senhor nosso Deus. Depois de 10 horas, mais de 10 horas de cirurgia, agora ele hoje já está caminhando no quarto. Aí, você pode mais uma vez dar um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte? Faz um favor, dá uma saca. Deus está abençoando, Deus está abrindo portas, Deus está operando milagre. Pastora Rosália contou o testemunho esses dias aí que Deus realizou o sonho dela, né? Nunca tinha andado de avião, andou de avião, ficou hospedado em hotel chique, foi lá nas cataratas do Iguaçu e não gastou nada. Não gastou nada, ganhou tudo, realizou o sonho. Então, ó, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo as coisas aqui do teu lado, debaixo do teu nariz. E se está acontecendo na vida dos outros, pode acontecer na tua. Seja bem-vindo, irmã. Se está acontecendo na vida dos outros, pode acontecer na tua. Você só precisa crer. Fala bem forte comigo assim: eu só preciso crer. Com mais força diga: eu só preciso crer. Por isso que o versículo que nós lemos diz: filha, a tua fé te salvou. Jesus vinha andando. Olha para o pastor agora, eu vou orar com você já. Jesus vinha andando, e sempre quando Jesus andava, era raro não acontecer isso, ele vinha andando, ele normalmente era cercado por uma multidão de pessoas, e as pessoas ficavam andando ao lado de Jesus, todas uma empurrando a outra, e todas falando ao mesmo tempo. Você consegue imaginar o barulho que era? Todo mundo querendo chamar a atenção de Jesus, todo mundo querendo chegar perto dele, e a dele, ele ia andando cercado pelos discípulos. Os discípulos fizeram uma espécie de um cordão de isolamento, mas o povo empurrava, apertava, espremia, estendia a mão, e naquele dia um monte de gente tocou em Jesus. Muitas pessoas tocaram em Jesus, uma multidão de pessoas, e naquela multidão um monte de gente. E de repente ele parou de andar. E eu percebi uma coisa na Bíblia: quando Jesus está andando, tinha tumulto e barulho, porque todo mundo andava junto, empurrava, espremia e gritava por ele. Mas todas as vezes, eu percebi isso quando eu li a Bíblia, todas as vezes que ele parava, todo mundo também parava, acabava a confusão e todo mundo fazia silêncio e ficava olhando para ele. E eu cheguei a uma conclusão do porquê disso. Porque as pessoas perceberam, pastora Cida, na prática, que todas as vezes que Jesus parava, algo extraordinário ia acontecer. Ele estava andando, todo mundo, mas quando ele parava, todo mundo ficava em silêncio olhando, porque eles já tinham aprendido: ele parou, alguma coisa grandiosa vai acontecer. E eu quero dar uma boa notícia: Jesus parou aqui hoje. Jesus parou aqui hoje. Se prepara, porque na hora que você passar no corredor dos milagres, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Só quem crê, levanta a mão bem alto e diga: eu creio nisso. Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte.
O Pedro não falou nada errado, né, Pedro? O Pedro estava certo aquele dia. Como quem me tocou, Senhor? Está todo mundo empurrando, estendendo a mão. Quanta gente! Pode ter sido qualquer um desses. Jesus disse: não, Pedro. Alguém aqui no meio dessa multidão me tocou diferente. Alguém no meio dessa multidão me tocou de um jeito especial. Porque quando essa pessoa tocou em mim, Pedro, eu senti que de dentro de mim saiu poder e entrou dentro da pessoa. Aí tinha uma mulher lá no meio. A mulher não sabia se ia levar uma bronca, não sabia nada, mas ela teve a coragem de levantar as mãos e dizer: fui eu, Senhor, fui eu. E antes que Jesus falasse alguma coisa, a mulher é esperta, né? Sem parar. Você consegue imaginar a fraqueza de uma mulher que sangra há 12 anos sem parar? Ela disse: Senhor, eu tenho uma hemorragia e fazem 12 anos que eu sangro sem parar. E eu já fiz de tudo para sarar dessa hemorragia. Inclusive eu tinha posses, eu gastei todas as minhas posses com os médicos. Já fui em tudo quanto é lugar e não sarei. E não só não sarei, disse ela, cada ano que passava eu piorava mais e mais. Mas qual que é a virtude dela? Não desistir. Sacode quem está do seu lado e fala assim: ó, não desista. Não desista, não perca a esperança. Você que está me ouvindo aí, ó, talvez você está buscando algo há muito tempo e não melhora e só piora, mas não desista, o tempo da tua vitória vai chegar. E aquela mulher falou para o Senhor, falou: 12 anos, eu fiz de tudo, não melhorei, ainda piorei cada vez mais. Mas quando eu vi o Senhor, eu resolvi esquentar água e tomar banho. Não foi isso não. Ela falou assim, ó: quando eu vi o Senhor, eu disse no meu coração. Não foi Jesus que disse, foi ela que disse. Não foi o pastor que mandou você esquentar água e tomar banho, foi você que disse no coração. Ela disse assim, ó: quando eu vi o Senhor, eu disse no meu coração: se eu conseguir tocar na orla do vestido dele, se eu conseguir encostar na roupa dele, eu vou ficar curada. Aí aquela mulher sai no meio daquela multidão. Lembra que tinha uma multidão em volta de Jesus? Uma mulher fraca, debilitada. Ela sai no meio da multidão. Provavelmente pisaram no pé dela, apertaram ela porque era a multidão apertando. Mas ela foi fazendo um esforço, mesmo fraca fisicamente. Ela chega perto, ela estende as mãos e toca nas vestes de Jesus. E na hora que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus contou o que aconteceu. Quando ela tocou em Jesus, um monte de gente já tinha tocado e não aconteceu nada, Francisca. Um monte de gente tinha colocado a mão em Jesus, nada aconteceu. Mas quando ela tocou, a fé dela era tão grande que a fé dela atraiu o poder de Jesus para o corpo dela. Jesus disse: o poder saiu de dentro de mim e entrou nela. E naquele mesmo instante que ela toca em Jesus, ela é invadida pelo poder de Jesus. O corpo dela é invadido pelo poder de Jesus. A hemorragia de 12 anos para na mesma hora. Ela é curada e o milagre aconteceu. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte com isso? Quando ela acaba de explicar para Jesus, de contar esse testemunho, foi aí que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Lembra o que eu disse na introdução da mensagem? Para que haja um milagre precisa de pelo menos duas coisas: alguém que tenha poder para operar milagre. Quem é que tem poder? E ele está parado aqui, ó. Precisa de alguém que tenha fé. Será que Jesus vai encontrar um homem e uma mulher de fé aqui nesta noite? Será que ele vai encontrar? Se você tem fé, só por um instante, levanta a mão aí, ó, por 30 segundos, glorifica o nome de Jesus. Não pede ainda não, você vai pedir no corredor. Mas se você é um homem de fé, uma mulher de fé, já começa a glorificar e agradecer, porque Jesus está aqui e ele só precisa encontrar alguém que tenha fé. Alguém que tenha fé. E se tiver fé, se ele encontrar fé, o milagre vai acontecer aqui nesta noite. Diga bem forte: Jesus vai me encontrar. Bem forte, diga: Jesus vai me encontrar nesta noite e o milagre vai acontecer. Diga um amém bem forte, mais uma vez, aplaude a ele com alegria. Aleluia, aleluia.
Agora, para mim terminar, a notícia do banho, Cleide, se espalhou. Você sabe que já tem gente falando. Não conseguia andar nem em casa, como que ia subir a escada? Só hoje você já subiu essa escada quantas vezes? Não, eu estou sabendo da história já, estou sabendo, mas só por isso que eu percebi, já subiu essa escada aqui hoje pelo menos umas 3 vezes já. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Olha aí, testando um milagre. E já tem gente falando assim: vou deixar água preparada quando o pastor orar, vou tomar banho também. Sabe por quê? A notícia da cura dessa mulher se espalhou. Não tinha rede social, não era transmitido pelo YouTube, pelo Facebook. Pode, fica aqui perto de mim, eu vou te entrevistar já. Mas olha só, a notícia se espalhou. A notícia se espalhou sem Facebook, sem YouTube. A notícia se espalhou. Olha, a mulher tocou em Jesus. E quando a mulher tocou em Jesus, a hemorragia de 12 anos parou, ela ficou curada. Um foi contando para o outro, um foi dizendo para o outro: sabe aquela lá que aconteceu? Jesus estava lá, um monte de gente, mas aí uma mulher, quando tocou, Jesus parou e o milagre aconteceu, ela ficou curada. E um foi contando para o outro e espalhou. Aí todo mundo na cidade ficou sabendo, e alguém contou para o povo da cidade do lado e do outro lado, da cidade da frente, da cidade de trás, e a notícia se espalhou: a mulher tocou em Jesus e ficou curada. Fala, Cleide, conta um testemunho aqui. Bem rápido, porque senão eu não vou fazer o corredor hoje. Eu vim para cá, eu queria muito vir para a igreja, mas o pastor sabe que eu ganho bem pouquinho, né? Sim. E eu não tinha dinheiro para mim vir. Eu fui na minha cozinha, fui pegar todas as coisas que eu tinha, falei: vou vender alguma coisa. Então tinha coisa que eu tinha, estava novo, que eu não tinha usado, que eu tinha ganho, juntei tudo e coloquei no marketplace para vender. Eu falei: vai dar certo, eu vou, eu quero ir. Eu falei: Jesus, eu vou estar na Santa Ceia. Quantas pessoas, Clarice, entrou para querer comprar o que eu tinha para vender? Mais de 2.000 pessoas, não consegui dormir. Deus mostrou para mim que eu posso ter um novo trabalho de vender as coisas. Até agora eu tive que dormir, desligar o telefone, não passar de fazer barulho. E todo mundo brigando para as minhas coisas. Foi assim impressionante. Quando eu quero alguma coisa, eu não faço nada sem falar com Jesus antes. Eu falo: Jesus, eu preciso, eu quero ir, eu quero, olha meu coração, o Senhor lê a minha mente, olha meu coração. E deu certo, eu estou aqui, eu vim, ele sabe, nós encontramos uma padaria, eu fui comprar coisa para o nosso café da manhã, me trouxe a minha oferta, tudo porque Jesus me trouxe e abençoou para eu vir aqui. Foi bênção. Ó, vivo na fé. Aplaude aí. Escuta aqui, ó. Eu vou liberar a Cleide para voltar para o lugar para a gente formar o corredor. Mas domingo ainda ela falou uma coisa. Eu sei que ela ganha pouquinho, que ela ganha pouquinho e manda o dízimo todo mês. Todo mês entra o dízimo da Cleide. E é pouquinho. Mas ela podia falar assim: é tão pouco, vai fazer falta se eu mandar o dízimo. Mas ela manda e Deus honra, não é verdade? Aí você viu ela contando aqui, ó, que ela ganha pouquinho, mas ela ganhou um apartamento. Tem gente que ganha um montão e não consegue comprar um apartamento. Ela ganha pouquinho e ganha um apartamento. Aí ela ganha pouquinho, agora os filhos estão pagando um plano de saúde chique para ela. Um monte de gente que ganha muito mais do que ela não tem plano de saúde. Ela ganha pouquinho e tem. Fala comigo assim: Deus é fiel. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, para terminar a mensagem, prepara para mim aí, ó, esse versículo. Mateus, capítulo 14, partido 34. Pode deixar aqui o versículo 34. Vamos terminar para formar o corredor dos milagres? Quem crê que vai acontecer milagre aqui?
Aí a notícia da mulher espalhou, sem Facebook, sem YouTube, mas não tinha WhatsApp, não tinha como contar, mas de boca a boca um foi contando para o outro, não foi contando para o outro, não foi contando. A mulher tocou em Jesus e foi curada. A mulher tocou em Jesus e foi curada. A mulher tocou em Jesus e foi curada. Um contava para o outro, chegou nas cidades e ao redor. E sabe o que aconteceu? Acompanha comigo aqui, ó. E tendo passado para o outro lado, chegaram aonde? Na terra de Genezaré. É outro lugar. Chegaram na terra de Genezaré. E quando os homens lá de Genezaré, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe o quê? Todos os que estavam enfermos. Deixa aí, não muda o versículo não. Então quando Jesus entra na terra de Genezaré, Jesus chegou aqui na nossa terra, um foi contando para o outro, aí começaram a pegar todas as pessoas doentes da cidade e levar ao encontro do Senhor Jesus. Vamos ver o que aconteceu, o versículo seguinte: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem fazer o que? Lê comigo: tocar a orla da sua roupa. De onde eles tiraram essa ideia? De onde que eles tiraram essa ideia? Do testemunho da mulher. Lembra que no dia da mulher um monte de gente tocou e ninguém foi curado? Porque tocaram, mas faltava o quê? Fé. Só a mulher tocou com fé e foi curada, mas o testemunho dela espalhou. E agora lê comigo bem forte, ó: e todos os que a tocavam ficavam sãos. Todos. Naquele dia foi só uma, mas agora todo mundo aprendeu, não basta só tocar, tem que tocar com fé. E eles tocaram com fé, e todos tocaram, e todos ficaram curados. Olha para mim aqui, ó. Nós vamos formar agora o corredor dos milagres. Os pastores diáconos podem vir. Nós vamos formar agora o corredor dos milagres. Não basta passar no corredor. Se você só passar no corredor, e você é na rede social também, se você só passar no corredor, não vai acontecer nada com você. Jesus está parado aqui. Lembra que eu declarei que ele está aqui parado? Ele está aqui. Se você só passar no corredor, pode vir, meu Magno diácono, vem. Se você só passar no corredor, nada vai acontecer. Se você só passar no corredor, você vai ser como um daquela multidão que tocava em Jesus e não acontecia nada. Porque não basta só tocar, tinha que tocar com fé. E passar aqui não basta só passar, tem que passar com fé. Quanta gente bebeu água, quase engasgou, tanto tomar água e não aconteceu nada. Porque bebeu água duvidando, bebeu água não crendo. Mas quando alguém usou água com fé, o milagre aconteceu. Sumiu as pedras. O pastor Rildo contou o testemunho aqui também das águas que saram. Fez o exame, estava com pedra nos rins, e já era um histórico de pedra nos rins. Tomou a água com fé, foi fazer o exame, repetiu o exame, não tem mais pedra, não tem mais cálculo, não tem mais coisa nenhuma. Sumiu. Você pode dizer glória a Deus? Então você vai passar aqui, ó. Mas eu quero desafiar você a passar com fé. Passar com fé, porque se você passar crendo, você vai ver a glória de Deus. Fique em pé no seu lugar.